Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Estou passando aqui para continuar então falando sobre yoga e psicologia. Qual é a conexão que existe entre o estudo da psicanálise principalmente e da prática do yoga e da meditação? E o que me veio na cabeça muito forte até alguns meses atrás, na verdade, mas eu tava trabalhando para conseguir colocar em palavras de uma forma organizada para poder passar para você, é a ideia da terapia com as crianças, como é feita a terapia infantil e como eu relaciono essa forma com o jeito que a gente, com o trabalho que a gente faz dentro da prática do yoga e da meditação. Basicamente, o que acontece? Dentro da psicanálise, a gente trabalha o quê? O inconsciente. Como eu falei nos vídeos passados, Freud descobriu que nós temos uma mente inconsciente que influencia as nossas ações, as nossas decisões e as nossas reações perante aos estímulos internos e externos. Esse inconsciente, na maioria das vezes, como o próprio nome já diz, é inconsciente. Ele tá todo o tempo trabalhando, todo o tempo funcionando, e ele se manifesta principalmente quando a gente sonha e quando a gente apresenta alguns sintomas que são de origem psicológica, psíquica e aparecem no nosso físico. Por exemplo, os primeiros casos de histeria são um exemplo bem clássico de como o inconsciente influencia no nosso corpo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito, volta nos vídeos anteriores que eu explico exatamente sobre isso. A nossa mente inconsciente é o objeto da nossa análise. Quando a gente vai fazer análise, a gente quer olhar essa mente inconsciente e descobrir como ela está influenciando os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e as nossas reações. Trazer essas partes inconscientes para a consciência. Tirar o que está embaixo do tapete para fora, para que a gente possa, então, ter consciência do que está nos influenciando e escolher se queremos manter aquilo ou não. E a partir do momento que a gente toma consciência, as coisas automaticamente começam a mudar. Se elas não estão sendo boas para a nossa vida, se a nossa vida não está sendo de crescimento, de prosperidade, de saúde e de alegria. Se tem alguma coisa atrapalhando, com certeza é alguma crença, alguma coisa que está lá escondida, que foi reprimida em algum momento da nossa vida. Depois, Freud ele sempre fala que a repressão dos instintos começa quando a gente mais ou menos tem entre 3 e 5 anos, durante a fase do complexo de Édipo, quando aparece a figura paterna mais forte, tanto para o menino quanto para a menina. E dentro dessa história existe o complexo de castração, que é basicamente o poder do não. Aqui, não. E principalmente no sentido de quê? De que a criança entende de que ela é um terceiro dentro da relação pai e mãe. Existe a relação pai e mãe que é principal e a criança está embaixo dessa relação. Ela não é o principal da relação. Ela não é o principal objeto de atenção da mãe mais, mas a mãe volta a sua atenção de novo para o relacionamento com o pai e o pai para a mãe e a criança está lá embaixo. Isso é bem chato para a criança de entender e é necessário também para que ela possa se desenvolver. É necessário ter essa visão para desenvolver o nosso psiquismo. Então é importante ter esse corte, e não que seja um corte de relacionamento, mas que a criança entenda que ela não é o objeto principal de atenção nem da mãe e nem do pai, que o relacionamento entre os dois é importante e para a criança isso dá uma segurança também. Como, por exemplo, você falar não para uma criança, dependendo do comportamento que ela tem, e ela ficar triste, mas se ela continuar com aquilo, ela vai se machucar. Você tá protegendo o seu filho ou quem seja a criança que você tá tomando conta. Você não tá fazendo isso porque você quer que ela se sinta mal, porque você ama ela e quer que ela fique bem. Isso é o complexo de castração. E também é mais ou menos o que tá acontecendo com a gente aqui nessa quarentena, nesse momento de reclusão, que a gente é obrigado pelo governo a ficar dentro de casa. E o governo seria nosso pai, o nosso não, o nosso castrador, e a gente aqui, eu não quero ficar em casa, é muito chato ficar em casa, eu quero sair e brincar com os meus amigos. Só que isso tá sendo feito para proteger a gente e não porque é um prazer da pessoa fazer com que a gente fique se sentindo mal. Existe uma grande diferença entre essas duas questões. E trabalhar dentro do possível com essa frustração
e transformar. Como eu sempre falo, a gente pode transformar todos os sentimentos em coisas positivas, como eu falei no vídeo passado sobre a sublimação. Sobre como a gente faz a análise. Então, observando o inconsciente, dentro de uma terapia com um adulto, adolescente, o que a gente analisa como terapeuta são os sonhos e também os atos falhos, que são quando você fala para a pessoa, fale livremente o que vier na sua cabeça, você tá deixando vazão para que aconteçam os atos falhos. Às vezes, muitas vezes acontece de você estar falando sobre um assunto e de repente você tá falando sobre outro assunto que para a nossa consciência parece que não tem nada a ver, mas para o seu inconsciente eles estão completamente ligados. E aí a análise acontece nessa hora quando a gente consegue conectar esses dois assuntos que aparentemente não tem nenhuma relação. Quando a gente vai fazer uma análise com uma criança, a gente analisa o jeito que ela brinca. Então você pode pensar, uma criança começa a fazer análise, ela ganha uma caixa de brinquedos. Cada analista vai trabalhar de uma maneira, quais os brinquedos, como vai ser a forma, mas normalmente são brinquedos básicos, principalmente que possam ser relacionados com as figuras paternas e maternas. Então pode ter animais, trenzinhos, desenhos, pintura, massinha, também bonequinhas, bonecos, coisas assim. Também, principalmente se for materiais feitos à mão, de madeira, até melhor. Mas não tem um certo e um errado. A criança ela vai ganhar uma caixa, que vai ser, a caixa representa o ego dela, com aquela coisa fechada. E a hora que ela abre a caixa para brincar, ela tá abrindo a porta do inconsciente dela. Ela sabendo que tá dentro do setting analítico, como eu já falei num outros vídeos passados. E você pode entender melhor o que significa isso assistindo o vídeo, que é uma explicação um pouquinho que vai demandar tempo. Então, dentro do setting, desse contexto de ela saber que tá na análise segura com uma pessoa com quem ela se sente protegida, sem os pais por perto, ela vai abrir a caixa e ela vai se expor sem saber. Então, o jeito que ela brinca é que o analista vai analisar e conseguir entender, por exemplo, porque ela tem pavor de algum tipo de animal, algum tipo de coisa, ou porque ela não consegue ir no banheiro, ou porque ela prende as fezes. Esses são sintomas muito normais que a gente vê em crianças e que levam as crianças para a análise. Porém, existem muitos outros. Ansiedade, transtorno de déficit de atenção. E tudo isso vai ser visto pelo terapeuta através dessa visão de como a criança brinca, com o que ela brinca e qual a história que ela cria na brincadeira dela. Ela tá falando do inconsciente dela, assim como nós falamos com os nossos sonhos. E o que isso tem a ver, então, com a prática do yoga e da meditação? Da minha experiência e o que eu tenho observado em mim, quando eu piso no meu tapete de yoga, quando eu sento pra meditar, é a hora que eu abro a minha caixinha de brinquedos. Então eu imagino que a nossa mente tem uma caixa fechada, ou várias caixas fechadas, aquela caixona do inconsciente. E eu relaciono muito com, quando eu era criança, a gente tinha um gavetão, e aonde jogava todos os brinquedos lá dentro, que tipo, você brincava e colocava tudo lá dentro e fechava e o quarto ficava organizado, com preguiça de organizar tudo nos seus lugarzinhos. Era aquela caixa onde tinha as Barbies que eu cortava o cabelo, que eu pintava, onde tinha os carrinhos que faltava uma rodinha, onde tinha os lápis quebrados, e aí era lá que eu achava tudo que eu queria. Se eu enfiasse a minha mão lá, no meio da bagunça eu achava o que eu queria brincar naquele momento. Essa gavetona de brinquedos é ali que eu abro a gaveta a hora que eu começo a praticar, a hora que eu fecho os olhos e vou meditar. Só que eu abro aquela gaveta com um olhar assim, vamos organizar esta gaveta, vamos ver o que tem aqui dentro. Com um olhar assim, tranquilo, porque às vezes você vai abrir a gaveta e você vai ver que ela tá praticamente explodindo. Às vezes tem um monte de poeira em cima dela, umas teias de aranha esquecidas e uns brinquedos que você nem sabia. Às vezes tem até uns pedaços de bolacha, faz anos que estão lá. Imagina a situação. Tudo isso estamos relacionando aqui com o nosso conteúdo mental, certo? Então faz aí você a conexão. Se faz tempo que você não abre a sua gaveta, com certeza vai ter mais coisa bagunçada lá dentro. Se você abre ela todo dia e cada dia você pega um brinquedinho e coloca ele no lugar, brinca com ele, olha pra ele, de repente você decide jogar ele fora de uma vez, às vezes você vê que você tá pegado com aquele brinquedo, porque por mais que você não brinca mais com ele ainda te lembra muitas coisas boas, então você decide guardar ele num outro cantinho. E a gente vai fazendo isso pouco a pouco. Abrir a gaveta, pisou no tapetinho, entrou o mantra, a gaveta foi aberta.
sentou para meditar, fechou os olhos, a gaveta começou a abrir. O que acontece? Então, a gente vai olhar para essa gavetona, da onde vai sair todos esses brinquedos, talvez algumas surpresas, uma borboleta vai sair voando no meio do nada, uma lagartixinha e etc. E a gente vai organizar, e de repente a gente vai brincar com esses brinquedos, a gente vai guardar eles em caixas específicas ou a gente vai decidir jogar eles fora de uma vez por todas. Para você ver, a nossa prática é essa análise de abrir o que tá lá, esses conteúdos, esses brinquedos, e ver como a gente vai lidar com isso. Gente, existe esse observador interno que, com a prática constante da autoobservação, a gente começa a se conectar cada vez mais com esse observador interno, que também pode ser o nosso analista interno, e ele vai se fortalecendo também com o tempo, né? Ele vai se fortalecendo, a gente vai começando a olhar, ver que ele existe, dar mais força para ele, para ela, né? Nossa observadora também, com certeza. E ela vai, ou ele vai, observar como a gente tá brincando com tudo isso que surge, que na verdade eu tô considerando aqui como sentimentos, emoções e memórias, que estão guardados dentro da gente há não sei quanto tempo, talvez até algumas vidas. O papel ali da nossa prática não é apenas mover o corpo para chegar em posturas, é também e principalmente abrir com o movimento do corpo e com o movimento da respiração e com o silêncio interno, é abrir essa gaveta e se deixar brincar com esses brinquedos, com essas sensações que vão surgir, com o medo, com a raiva, com a frustração e também com a alegria, com as sensações prazerosas, com as brincadeiras legais. E ao mesmo tempo, com esse observador externo cada vez mais ativo e cada vez mais presente, de saber observar todas essas reações, esses prazeres despertados ou reações não tão prazerosas e saber que tudo passa. Toda brincadeira passa, toda brincadeira acaba. Uma criança brinca, você chega na análise, você abre a sua caixa, você brinca e depois você fecha e você vai embora. E assim é a vida. Tudo sempre passa. E com esse olhar de isso vai passar, conseguir ver com as coisas de uma forma mais objetiva, como um analista vai fazer, tirando toda essa forma de julgamento sobre o que eu deveria ou não estar sentindo, o que eu deveria ou não estar fazendo, como eu deveria fazer, mas apenas na aceitação para que as coisas comecem a fazer sentido e que a gente possa tomar consciência do que está nos influenciando verdadeiramente dentro das nossas escolhas na vida e dentro das nossas reações perante as nossas sensações internas e as coisas que acontecem fora da gente. Isso é o mais importante. Quanto mais a gente traz clareza, quanto mais a gente vai abrindo essa gaveta, mais a gente vai conseguir ver o que tem lá dentro e decidir o que fazer com cada uma dessas coisas, pouco a pouco. Isso é o nosso trabalho principal com a prática, com a análise, e uma coisa não exclui a outra. Você pode praticar e você pode fazer análise ao mesmo tempo. Inclusive, são bem complementares, na verdade. Fica aqui essa reflexão, espero que faça sentido para você. Se fizer sentido, deixe aqui o seu comentário contando sobre alguma experiência que você teve, que você relaciona com isso. Ou se não faz sentido também, deixe também a sua opinião pra gente trocar ideias e crescermos juntos. Lembrando que existem aqui outros vídeos sobre o mesmo tema, que você pode entender melhor alguns assuntos, talvez algumas palavras que você talvez não tenha entendido, você encontre a explicação nos vídeos anteriores. E se tiver algum conceito que eu falei que você não entendeu, deixa também nos comentários que eu volto aqui para explicar com mais detalhes. Um beijo, espero que você fique bem nessa quarentena, nessa reclusão e que a gente possa voltar cada vez mais fortalecidos. Aproveite esse momento para se dedicar a organizar a sua caixa de brinquedos. Um grande beijo e até a próxima!